Liberdade é uma das coisas mais importantes que a gente deve ter. E a gente precisa ter. Para a gente ser feliz, a gente tem que ser livre. O indivíduo, por mais vida que possa ter, mas se não tiver liberdade, ele é um escravo. E o escravo, ele tem suas limitações de querer e poder. Por isso que eu acho que nós, como seres humanos, vivemos em função de sermos livres, dessa liberdade. E você pensa que é fácil isso? Não é fácil, não. Porque a liberdade depende muito do conhecimento que você tem e do exercício do saber. O indivíduo escravizado, ele para no tempo, ele para na sua maneira de crescer e de enxergar as coisas. Por isso que é necessário que nós constantemente nos aprofundemos no conhecimento para que a gente possa, a cada dia também, sermos livres. No mundo religioso, as pessoas se acham livres, mas na realidade elas são escravizadas. São escravizadas ideologicamente, teologicamente, e são escravizadas achando que são livres. Essa é a pior escravidão. É o indivíduo ser escravo e achar que aquela escravidão é uma maneira de ser livre. Mas quando Jesus falou que quando ele nos resgata, quando ele nos dá liberdade, realmente é que nós somos livres, porque a única liberdade que nós temos é aí em Cristo, porque fora dele não existe liberdade, existe manipulação. Eu quero falar, eu falo sempre, bato na mesma tecla, sistema religioso é um órgão manipulador, é um órgão que faz com que as pessoas fiquem prisioneiras de um sistema achando que está fazendo a vontade de Deus. Eu fiquei prisioneiro durante 40 anos de uma religião. Fiquei. Eu achava que tinha chegado no topo do conhecimento. Eu achava que aquele conhecimento que eu estava tendo era o suficiente para que eu fosse livre pelo resto da minha vida. Quanto engano. Quanto engano porque eu vivi escravo esse tempo todinho achando que estava livre. E no momento que eu descobri as verdades escondidas que eles não mostravam para que nós não abríssemos os nossos olhos e que eu pudesse também enxergar, foi aí que eu comecei a ver onde eu estava. A escravidão, o nível de escravidão. De início eu achava que era um pouquinho, mas à medida que eu fui conhecendo essa verdade, eu fui me aprofundando e essa sensação de escravidão aumentava cada dia mais. Eu vi que eu estava atolado até o pescoço. Mas eu lutei muito, averiguei, confrontei verdades que antes eu tinha como absolutas e a conclusão que eu tive que eu estava atolado até o pescoço na escravidão e eu estava sendo manipulado pelo sistema religioso. Quando eu cheguei a essa conclusão que eu estava sendo escravo, que eu me tornei livre, as pessoas pelas quais e com as quais eu vivia antes, manipulado, escravizado, começaram a dizer, ó, sair vai para o mundo, vai para o mundão, vai entrar na cachaça, e começaram a me discriminar. Acontece que está com 5 anos que eu estou fora do sistema religioso e não entrei na cachaça, nem na bebedeira, nem na prostituição. Pelo contrário, eu me aproximei mais de Deus e dessa vez mais convicto da certeza que eu tenho de que a vida que eu estava levando antes era uma vida de escravidão. Eu agora sou livre, livre da religião, livre da manipulação, da estagnação no conhecimento, da raçãozinha diária através das lições, livre em todos os aspectos. Eu sou livre até demais, porém, existe uma liberdade controlada pelo Espírito, que é a minha mente. Eu sou controlado por essa minha mente. Como diz a própria Escritura, que comais ou que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo com ordem e decência. E essa ordem e decência, quem nos dá é a nossa mentalidade ligada à mentalidade divina. Não é homem nenhum que me controla.
não é organização nenhuma que me controla. Hoje eu sou livre. Livre para ir para onde eu quiser, vestir a roupa que eu quiser, conversar com quem eu quiser, ouvir a música que eu quiser, tudo controlado pela minha consciência e a consciência de Deus. Por isso que eu digo a todos vocês que estão me ouvindo, o sistema religioso não nos liberta, pelo contrário, ele escraviza. Ele tira de uma escravidão e coloca em outra escravidão, mas continua escravo. Eu vejo que muitas pessoas que vivem nas religiões ou que saíram das religiões e formaram grupos, eles continuam escravos do mesmo jeito, bisbilhotando a vida de todos, censurando. Por quê? Porque eles fazem desse novo grupo dissidente do sistema religioso uma outra organização religiosa. E a gente tem que se libertar de tudo, senão ele continua escravo. Não adianta você ficar bitolado num grupo de pessoas que saíram de uma religião. Não adianta, porque essas pessoas querem fazer a mesma coisa, querem ser uma religião diferente, um sistema diferente. Você sai de um puleiro e cai em outro. Por isso que eu digo, liberdade é você se desprender de tudo, viver sua vida independente de tudo, você e Deus. Essa é a verdadeira liberdade. É o que eu desejo para todos vocês nesse final de semana e na vida que vocês têm. Que vocês analisem, estudem e tirem essa conclusão que é a mais acertada. Não é discipulado de ninguém, mas é uma consciência entre você e Deus, só. Não deixe que ninguém entre na tua consciência, mas que você tenha a sua consciência diante de Deus e diante dos homens. Faça o que é correto, independente de igreja, de religião, de sistema religioso, o que uma pessoa disse que era que você fazia ou não. Seja você mesmo e verdadeiramente você será livre. Eu torço por você.